Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui da nossa jornada de aquecimento do Trampar com Dados. Lembrando que esse aquecimento é para as 3 aulas gratuitas que estão finalmente chegando no dia 11, 12 e 13 de agosto, né? Semana que vem, né? Cada dia vai ter uma aula gratuita ali. Se você está interessado, se inscreve aí, tá bom? Se inscreve no link que está aqui na descrição e também está lá nas redes sociais, lá no link da bio da nossa rede social, tá bom? Lembrando também que lá na rede social, gente, segue lá que tá cheio de conteúdo legal também. Tem live todo dia, tem Reels, tem carrossel, tem stories, tem um monte de coisa legal lá, então vai lá e acompanha, ok? E também lembrando que assim, esse conteúdo de aquecimento não é obrigatório para você assistir às aulas gratuitas, tá bom? Então, poxa, eu só vi essa aula aqui de aquecimento, o vídeo de aquecimento, vi não vi nenhum, vi metade, vi todos. Gente, não importa. Assista, se inscreve e assiste a aula gratuita, tá? Porque ela é individual e completa. Essas 3 aulas elas são individuais e completas, tá? Então, assim, assista essas 3 aulas, aí você precisa realmente assistir as 3 para pegar o conteúdo completo, tá bom? Mas não precisa ver nenhum desses conteúdos. O conteúdo, então esse conteúdo de aquecimento não aquece, não prepara para nada, tipo, não ajuda em nada? Ajuda. Ajuda você a chegar mais preparado para absorver aquele conteúdo, mais ambientizado ali, né? Não sei se a palavra existe, mas você está um pouco mais aquecido, mais preparado para entender tudo que eu vou falar, para absorver todo o conhecimento que eu tenho para passar e sair de lá muito mais preparado para conquistar o seu salário de R$ 12.000 trabalhando de casa como um engenheiro analista de dados. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Bom, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre como é o mercado para brasileiros trabalharem para empresas de fora, né? Então, eu quero esclarecer algumas ideias. Antes, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência resumida, já que ela é bem breve no geral. Eu conheço empresas de fora que contratam muitos brasileiros, conheço tanto colegas, ex-colegas de trabalho, amigos muito próximos, ou enfim, N casos aí de pessoas daqui do Brasil que trabalham para fora ou que foram para fora para trabalhar para essas empresas lá fora. Então, assim, a minha experiência não é de um contrato direto, full time para trabalhar nessas empresas, apenas freelances e até consultoria ali, que é o que eu faço aqui no Brasil, né? Consultoria ali pela minha empresa para projetos fechados ou um tempo X ali dentro das empresas, etc. Mas eu vou falar como é a visão do mercado no geral, porque quando você está no mercado ali há muito tempo, e principalmente por você ter tanto conhecimento ali de pessoas que estão ali e tudo mais, você já entende como as coisas funcionam. E aí, obviamente, eu tomei minhas decisões em cima dessas visões que a gente tem, que eu tive aqui aprendizado no mercado no geral. E aí, basicamente, gente, é um mercado muito bom trabalhar para fora, tem seus prós e contras, né? A gente pensa, tipo assim, pô, trabalhar para fora, vou ganhar em dólar, tudo mais, vou ganhar uma grana muito boa. Só que, tipo assim, é, existe uma balança, tá? Existe uma balança mesmo. O mercado, ele já tá há um tempo assim, o mercado de fora dando uma diminuída um pouco na base salarial de quando você contrata brasileiros. E a base salarial dos brasileiros na área de dados, eu vejo uma tendência de ter chegam num ápice bem próximo ali, e o nível de dificuldade bem mais baixo. Mas existem os seus prós e contras no geral de cada um deles. Eu vou explicar um pouco desses prós e contras dos dois lados aqui, para que você entenda como funciona, tá? Gente, como que é o mercado lá fora para contratar brasileiro? Por que eles fazem isso? Qual que é o benefício, né, para essa empresa tomar essa decisão? Tá? Gente, eles não contratam a gente porque nós somos, sei lá, extraordinários. Talvez sim, nós temos muitos bons profissionais aqui dentro, tá? Então não vou vir com a síndrome de vira-lata aqui não. Tipo, gente, tem muito bom profissional aqui no Brasil e tem muitos países lá fora que estão precisando de bons profissionais porque não possuem do lado deles. Tá? Então, assim, o nosso mercado é muito bom, os nossos profissionais são ótimos. Só que existe um benefício muito melhor para essas empresas de fora que pagam em dólar, que para eles a gente é muito barato. Ok? Então, tipo assim, a gente está falando de contratar uma pessoa com experiência por, sei lá, 3.500, 4.000, US$ 5.000 aqui no Brasil, né? E pra gente, US$ 5.000 é muita grana, é muito dinheiro mesmo. A gente tá falando de 20 e poucos mil reais, tá ligado? Então, tipo assim, é muita grana. Só que para eles não é tudo isso, porque lá dentro você contratar um profissional experiente do lado lá dentro do país deles, esses R$ 5.000 não vai servir para nada. Eles vão precisar pagar 7, 8, R$ 10.000 para conseguir um profissional, muitas vezes com o mesmo tempo e nível
mesmo tempo de experiência, mesmo nível de experiência de conhecimento que a gente, né? Então, tipo, acaba sendo uma troca justa, entre aspas, porque para você é um valor muito alto. Mas é injusto você saber que às vezes você está trabalhando com um cara de lá, ali, seu parceiro de trabalho, trabalhando no home office, só que ele é do mesmo país que a empresa e ele está ganhando o dobro que você. Não necessariamente o dobro, mas é basicamente o que acontece, né? Então, tem esse ponto que é super importante para você entender como funciona, para que para essa empresa é vantajoso contratar pessoas do Brasil, né? E aí, obviamente, gente, para você ser contratado por uma empresa de fora, obviamente tem benefícios, mas não são iguais daqui. Se você está procurando um CLT, gente, não vai ter FGTS, não vai ter INSS, não vai ter, sei lá, seguro-desemprego para você. Não vai ter, gente, não vai ter, muitas vezes vai ter rescisão. Se você for demitido ali, vai ser só uma quebra de contrato e acabou. Então essas coisas não vão ter. E mesmo que muitas vezes esse salário em dólar pareça alto, ele ainda tem um desconto e que esse desconto muitas vezes é alto. Em média ali, se não me engano, está numas médias dos 20% ali de todos os impostos e tudo mais que você vai ter que pagar para esse dinheiro cair na sua conta como real, entendeu? Então, dá para dizer ali que daqueles 25 mil que você pode ganhar, você vai ficar com 20, 21 no máximo ali, mas vamos dizer que vai algo próximo dos 20 ali, tá? Que ainda é muito dinheiro. É, né? Estamos todos de acordo, né? Mas eu tô falando de 5 mil dólares para uma pessoa que é sênior, que tem muito tempo de experiência, que já está no mercado há muito tempo. E nesse cenário, um profissional na área de dados, PJ, com esse mesmo nível de experiência, também ganha esse mesmo valor aqui no Brasil como PJ, né, que é o pessoa jurídica, né? Você abre seu CNPJ e vai lá e, tipo, é contratado pela empresa como PJ ali, eles assinam um contrato de prestação de serviço. Que também não tem FGTS, não tem INSS, não tem seguro-desemprego para você, não tem nada disso. Tem alguns impostos também, que para esse tipo de perfil, se não me engano, está em média de 9,8% a 18%, está bem próximo. Então vai ter também descontos aí no meio, querendo ou não. Só que você consegue, como PJ, num nível sênior ali, pedir salários de 20 mil, 22, já vi gente pedindo 25 para trabalhar aqui no Brasil e ter os mesmos benefícios, entendeu? Quer dizer, os mesmos salários. Aí você vai ter que bater com benefício, também com o quanto que isso vai agregar para sua carreira, para você estar trabalhando para fora e etc. E aí vai ter tudo isso. E aí a contrapartida é que é a seguinte, eu já vi muitos brasileiros indo para fora para trabalhar nas empresas diretamente. E aí nesse tipo de situação, aí o salário para essa pessoa vai ter que ser próximo ou igual o das pessoas que já estão lá, né? Por quê? Porque você vai se tornar uma pessoa que está lá, entendeu? Então, muitas vezes trabalho presencial, então por isso que eles estão pedindo para você ir para lá. Muitas vezes eles te ajudam ali, tipo, ó, a gente paga passagem, a gente paga os primeiros 3 meses de aluguel e não sei o que lá, vai ter os benefícios ali, e aí ele vai te pagar o salário realmente próximo ali do que as pessoas ganham lá mesmo. Porque aí a gente está falando também do custo de vida de lá, que é o próximo dali mesmo. Então, existem vários fatores relacionados a isso. É importante que você entenda esses pontos, porque, tipo assim, quando você se um dia você receber uma proposta para trabalhar para fora, nem todas as propostas vão valer a pena, entendeu? Eu vi muitas e muitas e muitas propostas para trabalhar como sênior lá fora, receber em dólar, coisa de tipo 3 mil reais, 4 mil reais, e abaixo, se você converter e tudo mais, mesmo com descontos, e você comparar com os salários PJs dos profissionais para você trabalhar aqui no Brasil, mesmo com desconto, e você comparar os dois, vai ser menos, vai valer mais a pena você trabalhar aqui no Brasil, tá? Isso é a realidade hoje, tá bom? É realidade para todos, em todos os cenários? Não. Eu já vi também salários lá de fora de 7, 8 mil dólares, que, tipo assim, é muito acima do que você consegue ganhar aqui no Brasil, e é muitas vezes cheio de benefícios, etc. Então, assim, oportunidades e oportunidades. Nem todas vão pagar muito bem. Então, você vai ter que ter esse olhar crítico para você avaliar esse tipo de situação. Claro que aqui eu tô falando no cenário de um sênior, ou seja, uma pessoa que já está há alguns anos com a experiência aqui para ganhar esses salários altíssimos, que é a realidade, tá bom? Só que, para um júnior, existe a realidade também de você trabalhar para fora, tá bom? Existe muita empresa contratando júniors daqui do Brasil para trabalhar remotamente para as empresas para fora. É um pouco mais difícil você, como júnior, ser contratado para ir para fora, né, para aquele país lá e tudo mais, e ele fazer toda a sua mudança lá e você, enfim, ir para lá.
ir para lá como júnior. É mais improvável. Mas existe também, não estou falando que não existe, vai ter um caso ou outro. Mas existe muitos casos de você trabalhar remotamente como júnior para empresas de fora. Acontece muito. Por quê? Porque para aquela empresa é mais em conta ainda ela contratar um júnior. Porque um salário de pouquíssimos dólares para ele, o salário, né, de base ali, o salário mínimo ali de base deles em dólares, para a gente já é um salário altíssimo. Entendeu? Porque se a gente contratar ali por eu não tô na minha cabeça exatamente a base salarial para júnior, tá bom? Mas vamos simular que ele te pague $1.000, né? Que já é um salário, tipo assim, eu acho que é baixo, com certeza deve ser algo um pouquinho mais do que isso. Mas vamos dizer que é $1.000. Gente, $1.000 vai virar uns R$ 5.000, com os descontos vai virar 4. Tipo assim, é um salário muito alto ainda, entendeu? Para você ter a sua primeira experiência, por exemplo, entendeu? Então, assim, vale a pena. Ainda vale a pena você, como júnior, receber esse salário aí e tudo mais. Né, assim, eu fiz conta de como é que é? De padaria, né? Que eles chamam, né? Então, assim, eu fiz uma conta bem por cima. Vai ser um pouquinho mais, né? Não tá exatamente R$ 5 aí o dólar, né? Os descontos também não são exatamente 20%. E também o salário base não necessariamente é R$ 1.000, mas, enfim. Deu pra entender a ideia, entendeu? Enfim, no geral é basicamente isso. E aí, além desses pontos, a gente também tem o mercado de freelancers, né? A gente também tem o mercado de você fechar pequenos projetos com empresas de fora e você faz um projetinho assim de 1 horinha, 2 horinhas e recebe $100, faz um trabalho ali de um dia e recebe, sei lá, $200. Tem vários e vários e vários sites ali que são multinacionais aí, né? Internacionais, né? Que você consegue ver a abertura ali de demandas, né? Que essas empresas fazem e você vai mandando propostas ali para essas empresas, tipo, só, preciso de um analista de dados para criar um dashboard que faça isso, isso e aquilo. E aí você vai lá e fala, ó, eu faço esse dashboard por tanto. A não ser que ele já, muitas vezes até acontece, ele já mandar o valor, tipo, ó, preciso que faça por isso, faça isso, e esse é o valor que eu consigo pagar. Aí você pode só dar um ok e falar, beleza, eu vou fazer assim, assado, e não sei o que, manda uma proposta ali, o seu currículo, ou o seu portfólio, ele vai avaliar e falar, tá bom, fechou com você, você vai lá e entrega a demanda para ele. Então, tipo assim, isso existe e funciona muito bem no mercado e muita gente consegue fechar projetos assim, inclusive eu já fecho muito projeto para minha empresa desse jeito, tá? E funciona legal e dá para você usar isso como uma forma de gerar uma renda extra ou até como uma carreira. Tem gente que vive disso mesmo, tá? Então, esse mercado internacional para nós de tecnologia ele é muito, muito, muito vantajoso. Tá? Tem muita coisa para explorar, muita coisa para você conseguir conquistar ali no meio. Então vale super a pena você ter essa visão geral desse mercado, né? E aí, claro, existem outros pontos de você, voltando um pouco na parte de você ser contratado por uma empresa de fora, etc. E a gente está falando de um networking agora multinacional. Então, sua carreira vai dar um boom muito legal ali de você ter trabalhado para fora, falando inglês, comunicando em inglês, fazendo reunião em inglês, pegando e criando tarefas em inglês, né? Fazer um network com pessoas de outros países. Networking, gente, na nossa área aqui é ouro, tá? Então, tipo assim, você fazer o networking com o líder daquela empresa, com outras pessoas de outros setores, etc. Essas pessoas vão mudando de empresas, de países, enfim, de várias coisas ali e eles vão lembrar de você ali se você foi um bom profissional, se você criou uma boa conexão, se você manter essa conexão ativa e usar isso, ó, de certa forma aí para te ajudar e obviamente você também fizer essa troca de também ajudar a pessoa ali quando ela, graças à conexão de vocês, quando ela precisar, ela também falar com você, entendeu? E essas coisas vão te levando para outros caminhos, além de também enriquecer o seu currículo até para o mercado nacional. Porque, pô, agora esse cara fez projetos para fora, para uma empresa de fora do país. Então ele está num outro nível. Então se eu quero ele na minha empresa, eu vou ter que pagar um nível que ele está, que é muito maior do que as pessoas que estão trabalhando aqui dentro. Ah, mas aí agora é síndrome de vira-lata. Não, é porque a gente explora outras visões de projeto. Gente, projetos fora do Brasil é diferente do projeto dentro do Brasil, né? Você trabalhar com aquilo, o conceito ele é muito próximo, mas a forma que as coisas funcionam muitas vezes é diferente, tá? E não estou falando que é melhor ou pior, é diferente. E isso agrega para você nas suas visões e as empresas aqui sabem que isso agrega. Você conseguir ter visões diferentes como resolver o mesmo problema. Isso agrega muito. E também tem o charme do seu currículo de você ter trabalhado para fora. Isso também, obviamente, destaca muito, né? Então, assim, tem os seus prós e contras. No geral, se a gente falar, então, vale a pena trabalhar para fora ou não vale? Pô, vale.
desde que você ache uma oportunidade que realmente seja muito boa para você. Porque, gente, não é igual trabalhar aqui numa empresa Brasil, que se der uma vaciladinha, você vai lá e abre um processo, você faz, e muitas vezes o trabalhador aqui tem a vantagem ali no processo, eu não vou generalizar aqui, porque também eu não vou levantar dados aqui sobre isso, né, mas tipo assim, tem muita coisa, não estou falando também que não dá para abrir um processo num contrato numa empresa de fora, mas é uma coisa muito mais complexa, e aqui a gente tem uma cultura de tomar, as empresas têm um pouco mais de cultura de tomar um pouco de cuidado com algumas situações que talvez as empresas de fora possam não ter com você, entendeu? Então você tem que tomar cuidado na avaliação da cultura da empresa, do que ele está querendo fazer. Se ele não vai ficar explorando o seu trabalho justamente porque ele está te pagando pouco, ele quer que você produza mais com menos. Tem que ver se a empresa não tem nenhum histórico de ser tóxica com funcionários, porque vai ser muito difícil você ir lá e fazer alguma coisa com. Se caso alguém lá na empresa for tóxico com você não vai ter tanta coisa te blindando, te protegendo, assim, você está trabalhando para uma empresa de outro país, é muito mais complexo, entendeu? Muito mais complexo de você avaliar isso e tudo mais. Enfim, e também, obviamente, horário, né, meu? Tipo assim, você trabalhar no horário comercial é o que geralmente funciona para todo mundo e você conseguir ter uma vida normal ali, né, no geral ali do seu cotidiano como profissional de tecnologia. Né? É claro que, assim, se você trabalha em escala 6x1, em restaurante, bar, essas coisas, então a sua escala e seu horário já é completamente diferente. Mas você vai trabalhar para fora, seu horário vai ser relacionado ao país que você está trabalhando muitas vezes, né? E essa relação é tipo assim, às vezes você tem que trabalhar de noite, às vezes você vai ter que trabalhar de madrugada, então assim, é legal que você pondere, né, essa visão dos horários e tudo mais, né? Enfim, e também visão de benefícios, né? Você não vai ter vale-refeição, geralmente, essas coisas, então plano de saúde, sei lá, coisas desse tipo. É um trabalho PJ, não é o CLT, você não vai ter os benefícios ali do CLT no geral, né? Às vezes o PJ até tem alguns desses benefícios dentro do Brasil. Fora do Brasil, aí tem muita empresa que não tem benefício nenhum, tá? Algumas até tem, alguns tem um negócio de bônus de contratação em algumas empresas que é legal. Você é contratado e ele já te deposita aí um valor como um bônus para você arrumar suas coisas na sua casa. Algumas poucas empresas no Brasil têm isso também, mas é um pouquinho mais comum lá fora, pelo que eu tenho visto em algumas oportunidades. Eu acho bem legal. Enfim, bom, gente, basicamente é isso. Eu queria explicar para vocês como funciona o mercado, até para vocês terem uma boa expectativa ali do que é o mercado lá fora e o mercado aqui dentro, tá bom? Vocês não se iludirem. A gente tem muita gente falando, tipo, nossa, mas só vale a pena trabalhar lá para fora. Nossa, trabalhar para a empresa brasileira ganha muito pouco comparado lá fora. É mentira, gente. Não é. É claro que tem muita empresa lá fora que paga realmente muito melhor do que aqui no Brasil, mas não são todas. Tá? Não caia nessa, a realidade é completamente diferente, não é esse conto de fadas. Tá? Então você precisa saber ponderar, investigar, saber realmente ver até onde que vale a pena e entender quais são os prós e contras no geral. Né? Eu já falei que tem os seus benefícios, eles são realmente muito bons, mas não vá pelos benefícios errados, entendeu? Não se iluda com essas outras visões aí que a galera geralmente vende a rodo, né, sobre trabalhar para empresas de fora. E, obviamente, eu quase esqueci de citar um ponto importantíssimo, que é sobre o nível de inglês, tá? Porque para você trabalhar para fora, você não precisa ter um nível de inglês avançado, tá? Tem muita empresa que contrata facilmente se você já tiver o básico. Se você souber conversar um pouquinho e entender o que a outra pessoa está falando, já é o suficiente, tá? Então, mas em média, um nível intermediário já está ótimo. Que assim, consigo conversar, talvez não tenha dificuldades com palavras mais complexas ou coisas desse tipo. Consigo ler, consigo ouvir, tenho, sei lá, dificuldade para escrever algumas coisas. Para a empresa é perfeito. Tá, esse aqui é, tipo assim, um nível intermediário, né? Eu diria que avançado é, tipo assim, eu consigo fazer praticamente tudo isso com uma quase perfeição ali, né? Então, assim, o intermediário é ideal, o básico muitas vezes já atende. Mas, se você quer pensar sobre isso no futuro quando você for sênior, trabalhar para fora, sendo sênior, etc., vai pegando um pouco do inglês, pelo menos até o nível intermediário, porque se não for para trabalhar para fora, pelo menos uma multinacional aqui no Brasil pode te dar uma vantagem legal no mercado. Tá? Então, fica uma dica interessante aí para vocês. Gente, muito obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever nas aulas gratuitas, hein? Vai lá no link e se inscreve, ok? E amanhã nós vamos ter a nossa última aula da jornada de aquecimento. Então, fica de olho aqui para você não perder essa última aula e não esquece de acompanhar nas outras redes sociais, ok? Obrigado, pessoal.